qual é o principal diagnóstico diferencial de ferropenia, de anemia ferropriva? É exato por dois motivos, por alguns motivos, o principal diagnóstico diferencial é a anemia de doença crônica, certo? É a anemia de doença crônica. Por quê? O primeiro motivo é bem óbvio. Eu falei para vocês que a anemia ferropriva, classicamente, ela é microcítica e hipocrômica. Porém, nas suas fases iniciais, ela pode ser normocítica e normocrômica. A anemia de doença crônica, pessoal, na imensa maioria dos pacientes, ela é normocítica e normocrômica, ou seja, parecido com a carência de ferro. E nas suas fases mais avançadas, ela pode ser, inclusive, microcítica e hipocrômica. Ou seja, tanto a anemia ferropriva como a anemia de doença crônica pode ser tanto normo, como podem ser microcítica e hipocrômica. Então, é por isso que há uma certa aqui confusão diagnóstica entre essas condições. Além disso, pessoal, em termos de prevalência, a anemia de doença crônica ela é a segunda condição mais prevalente. É a segunda condição mais prevalente como causadora de anemia. Então é por isso que ela é um diagnóstico diferencial importante da anemia ferropriva. E, meus amados, qual é a fisiopatologia de um paciente que tem anemia de doença crônica? É relativamente simples, pessoal. Quem tem anemia de doença crônica tem um processo inflamatório crônico. Este processo inflamatório crônico é a gênese, digamos, da anemia de doença crônica. E qualquer que seja a natureza deste processo inflamatório crônico, isso deve levar a uma anemia de doença crônica. Se não, vejamos quais são as principais doenças que se apresentam com inflamação crônica. Exemplos clássicos, as doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, como, por exemplo, os pacientes com a vasculite, que são processos inflamatórios crônicos. Os pacientes com doenças inflamatórias propriamente ditas, como, por exemplo, a gente pode lembrar das doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa. São doenças inflamatórias crônicas. A gente pode lembrar dos quadros infecciosos crônicos, que geram um processo inflamatório crônico, como, por exemplo, a tuberculose, como o HIV, como a sífilis, como o calazar e por aí vai. Certo? Então, doenças infecciosas crônicas, elas podem levar a uma anemia de doença crônica. Do mesmo jeito que neoplasias, cânceres, principalmente tumores sólidos, eles geram um processo inflamatório crônico e isso gera anemia de doença crônica. Há quem coloque aqui nesse grupo da anemia de doença crônica também as doenças endócrinas, né? Por quê? Porque as doenças endócrinas vão, de alguma forma, mexer também com a eritropoetina, que faz parte aqui da fisiopatologia da anemia de doença crônica. E que doenças endócrinas seriam essas? Seria exatamente o hipotireoidismo, seria exatamente o hipogonadismo, que é aquele paciente que tem deficiência de testosterona. E entra aqui nesse grupo também a doença renal crônica, né, que gera um déficit na produção da eritropoetina. E o que é, pessoal, que esse processo inflamatório crônico, essa alteração na eritropoetina, como é que isso gera anemia? Vocês precisam entender, vocês não devem apenas decorar. O que acontece é o seguinte, pessoal. Quando você tem um processo inflamatório crônico, você tem uma elevação crônica das citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias, o que é que elas fazem? Elas aumentam a produção de um hormônio que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas agora vão conhecer, que chama-se hepcidina. Então, quando eu tenho inflamação crônica, aumenta-se os níveis da hepcidina. E essa hepcidina, esse hormônio muito importante, ele tem algumas ações no nosso organismo. Como, por exemplo, vocês vão entender aqui até a parte molecular da coisa.
O que é que faz a hepcidina? Ela vai lá nos canais de ferroportina e fecha eles. Mas, professor, o que isso tem a ver? Entenda o seguinte, meu amigo. O ferro, para ele entrar dentro da célula, por exemplo, durante a absorção no intestino, e para ele sair de dentro da célula, ou seja, ele está lá dentro da célula ligado à ferritina, que é a proteína lá do armazenamento, esse ferro está sendo recrutado, ele precisa ir para o sangue, ele precisa sair de dentro da célula. Tanto para o ferro entrar dentro da célula, como para ele sair de dentro da célula, ele sai pelos canais da ferroportina. Então, se eu tenho, por conta do processo inflamatório crônico, um fechamento dos canais de ferroportina, o ferro não é absorvido pelo trato gastrointestinal, mas ele também não sai de dentro do estoque. As células que classicamente estocam ferro, que são os macrófagos do sistema retículo endotelial, lá do fígado, do baço, do linfonodo e da medula óssea, ele está lá cheio de ferro ligado à ferritina. E este ferro, diante de um processo inflamatório crônico, por conta da elevação da hepcidina, que fecha os canais da ferroportina, esse ferro não sai de dentro da célula. Ou seja, o ferro tem ferro no organismo, mas ele não é disponibilizado para a produção da hemoglobina e das hemácias. Então é por isso que o processo inflamatório crônico ele gera anemia, porque a medula óssea fica exposta a uma condição de pseudocarência de ferro. Tem ferro no organismo, mas ele não é disponibilizado para a produção das hemácias. E laboratorialmente, como é que isso se expressa? Olha aqui a importância do diagnóstico diferencial. Se o ferro não é disponibilizado para a medula, é porque ele não está indo para o sangue. Se ele não está indo para o sangue, vai cair o ferro sérico, vai cair o índice de saturação da transferrina. Mas quem é que não cai? É a ferritina. Por quê? Porque o ferro está lá, estocado dentro das células, ligado à ferritina. Então, diferente da anemia ferropriva, que primeira coisa que acontecia era a queda da ferritina, para depois cair o índice de saturação, para depois cair o ferro sérico, aqui na anemia de doença crônica, o índice de saturação cai, o ferro sérico cai, mas a ferritina não cai. Pelo contrário, muitas vezes ela está elevada. Por quê? Porque tem estoque de ferro. Ele não está sendo disponibilizado para a produção das hemácias. Além disso, eu disse para vocês que lá na anemia ferropriva, quando o fígado se deparava com um balanço negativo de ferro no organismo, ele aumentava a produção da transferrina e, consequentemente, aumenta a capacidade total de ligação do ferro, que a gente consegue dosar. Aqui, na anemia de doença crônica, o fígado está preocupado com o processo inflamatório crônico. Então, ele vai produzir as proteínas de fase aguda, os reagentes de fase aguda do processo inflamatório crônico. Ele não vai se preocupar em produzir transferrina. Então, a capacidade total de ligação do ferro na anemia de doença crônica ela está baixa. Diferente lá da anemia ferropriva, que ela estava alta. Então, é assim que a gente faz o diagnóstico diferencial laboratorialmente de uma anemia ferropriva para uma anemia de doença crônica. Além disso, isso é a principal coisa, é a principal fisiopatologia da anemia de doença crônica. Mas, além disso, existem outros fatores aqui envolvidos, como, por exemplo, o fato de que, devido ao processo inflamatório crônico, há uma deficiência na produção da eritropoetina. Devido ao processo inflamatório crônico, a ação dessa eritropoetina, que é o hormônio que estimula a produção das hemácias lá na medula, ela está prejudicada. Então, proporcionalmente, há uma produção menor da eritropoetina e há uma ação menor dessa eritropoetina lá na medula óssea. Então, isso é um outro fator que acaba levando a uma anemia de doença crônica. Portanto, aquilo que mexe na eritropoetina também acaba levando a anemia de doença crônica, como é o exemplo clássico da doença renal crônica, já que a eritropoetina é produzida lá nos rins, como é o exemplo clássico do hipotireoidismo, do hipogonadismo. Deu para entender, pessoal? Então, este é o perfil
fisiopatológico, digamos, e até mesmo laboratorial do paciente com anemia de doença crônica. E quando é que você vai pensar, pela história clínica, que o paciente tem uma anemia de doença crônica, pessoal? É quando ele tiver sintomas dessas condições que eu falei para vocês. Quando o paciente tiver achados indicativos de uma doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, vasculites, você vai pensar em anemia de doença crônica. Quando o paciente tiver achados indicativos de uma doença infecciosa crônica, como tuberculose, como HIV, como hanseníase, e por aí vai, você vai pensar que ele pode ter uma anemia de doença crônica. Quando o paciente tiver sinais de uma neoplasia, uma perda de peso importante, por exemplo, você vai pensar que esse paciente pode ter uma anemia de doença crônica. E muitas vezes o caminho é inverso, pessoal. Às vezes chega para a gente um paciente com diagnóstico de anemia, laboratorialmente a gente investiga e a gente identifica com esses dados laboratoriais que eu acabei de explicar para vocês que trata-se de uma anemia de doença crônica e o paciente ainda nem expressou clinicamente de uma forma evidente essas condições que eu falei para vocês. E aí a gente vai procurar elas e acaba encontrando. Quantas vezes eu já dei um diagnóstico de uma neoplasia, supostamente até o momento oculta, porque eu me deparei com um paciente que tem anemia, eu fui investigar uma anemia de doença crônica, não tinha uma causa óbvia, eu fui investigar, eu encontrei um câncer. Eu encontrei uma doença infecciosa crônica. Eu encontrei, por exemplo, uma doença autoimune, certo? Então, esse é o perfilzão, isso é o que vocês precisam saber sobre a anemia de doença crônica.